Caros ouvintes, convido-vos a explorar uma das questões mais intrigantes e frequentemente mal compreendidas das Escrituras. Por que Deus permitia que os homens tivessem várias esposas? A poligamia é um tema recorrente no Antigo Testamento, e muitos se perguntam como essa prática se alinha com os princípios divinos. Hoje, vamos mergulhar no contexto histórico, cultural e teológico dessa prática, desvendando os motivos complexos por trás dela. Acompanhem-me nesta jornada de descoberta. Para compreender por que Deus permitia a poligamia, é crucial considerar o contexto histórico e cultural da época. No Antigo Oriente Médio, a poligamia era uma prática comum entre muitas sociedades. A estrutura social e econômica da época contribuía para a aceitação dessa prática. Em um tempo de guerras frequentes, doenças devastadoras e outras calamidades que podiam dizimar populações, a poligamia ajudava a garantir a continuidade das famílias e tribos. Ter várias esposas aumentava a chance de ter muitos filhos, o que era vital para a sobrevivência e prosperidade da família. Naquela época, as mulheres dependiam fortemente dos homens para sustento e proteção. A poligamia podia servir como uma forma de proteção social para as mulheres que, de outra forma, poderiam ficar desamparadas. Homens ricos e poderosos podiam sustentar várias esposas, oferecendo-lhes segurança em uma sociedade patriarcal. Essa prática também assegurava que muitas mulheres, que poderiam ser deixadas sem suporte devido às condições adversas da época, encontrassem um lugar seguro e protegido. A transmissão de propriedade e herança era crucial na sociedade antiga. Ter muitos filhos significava ter mais mãos para trabalhar a terra e assegurar que a herança familiar fosse preservada e expandida. A poligamia ajudava a garantir que a linha de sucessão fosse mantida, especialmente em uma época onde a mortalidade infantil era alta e muitos filhos não sobreviviam até a idade adulta. Este era um fator importante para a estabilidade econômica e social das famílias, assegurando a continuidade das gerações. Casamentos polígamos também eram frequentemente usados para selar alianças políticas e fortalecer laços entre diferentes clãs e tribos. Casar-se com várias mulheres de diferentes famílias influentes podia aumentar o poder e a influência de um homem, consolidando sua posição e garantindo apoio em tempos de conflito. Esse tipo de aliança matrimonial ajudava a manter a paz e a cooperação entre tribos e nações, funcionando como uma ferramenta diplomática importante. A Bíblia nos oferece vários exemplos de homens que tiveram várias esposas. Vamos examinar alguns desses casos e o contexto em que ocorreram. O rei Davi teve várias esposas e concubinas ao longo de sua vida. Embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus, suas muitas esposas também trouxeram complicações e conflitos em sua família. Samuel 5:11. A poligamia de Davi levou a problemas familiares significativos, incluindo a rebelião de seu filho Absalão e a disputa pelo trono entre seus filhos. O rei Salomão é talvez o exemplo mais extremo, com 700 esposas e 300 concubinas. A Bíblia menciona que suas muitas esposas o levaram a se desviar de Deus e a adorar outros deuses. Reis 11:1-4. A poligamia de Salomão teve consequências espirituais e políticas desastrosas, levando à divisão do reino de Israel após sua morte. Embora Deus permitisse a poligamia, isso não significa que ele a aprovava como ideal. A Bíblia registra as consequências negativas dessa prática, mostrando que ela muitas vezes levava a conflitos familiares e problemas sociais. Em muitos casos, a poligamia resultou em ciúmes, rivalidades e discórdias dentro das famílias. Por exemplo, a rivalidade entre Leia e Raquel causou grande tensão na casa de Jacó, Gênesis 30:1-2. As muitas esposas de Davi e Salomão também levaram a complicações políticas e espirituais. Deus tolerou a poligamia em certos períodos históricos, mas sua intenção original e plano redentor sempre foi o casamento monogâmico. Em Gênesis 2:24, vemos o plano de Deus para o casamento. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Jesus reafirmou esse princípio em Mateus 19:4-6, indicando que a vontade de Deus é que o casamento seja entre um homem e uma mulher. A tolerância de Deus à poligamia também reflete sua misericórdia e paciência. Em vez de impor julgamentos imediatos, Deus permitiu que as pessoas vissem as consequências de suas escolhas e aprendessem com elas. Isso mostra um Deus que é paciente e amoroso, sempre trabalhando para redimir e restaurar seu povo.
Se deseja aprofundar ainda mais seu entendimento das Escrituras e dos temas complexos que elas abordam, recomendo o Resumo Bíblico. Este recurso oferece uma explicação clara e abrangente da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O link para adquirir o Resumo Bíblico está no primeiro comentário fixado. Não perca a oportunidade de enriquecer seu conhecimento bíblico. No Novo Testamento, a poligamia não é apoiada, e o padrão para os líderes da igreja é claramente a monogamia. Em 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:6, Paulo escreve que um bispo ou presbítero deve ser marido de uma só mulher, estabelecendo um exemplo para toda a comunidade cristã. Essa ênfase na monogamia reflete um retorno ao plano original de Deus para o casamento, conforme descrito em Gênesis. O casamento é visto como uma união sagrada e exclusiva entre um homem e uma mulher, simbolizando a relação entre Cristo e a Igreja. Efésios 5:32. A fidelidade e o compromisso mútuo no casamento monogâmico são exaltados como ideais para os cristãos. Essa visão monogâmica ajuda a promover uma estrutura familiar estável e harmoniosa, essencial para a comunidade de fé. A Igreja primitiva adotou a monogamia como padrão, seguindo os ensinamentos dos apóstolos e de Jesus. Essa prática não só refletia a vontade de Deus, mas também ajudava a estabelecer uma comunidade mais justa e igualitária. A monogamia promovia a estabilidade familiar e social, ajudando a evitar os conflitos e tensões associados à poligamia. A monogamia também enfatizava a igualdade e a dignidade de ambos os cônjuges. Em um casamento monogâmico, marido e mulher são chamados a se amar e respeitar mutuamente, refletindo a imagem de Deus em sua união. A ênfase na monogamia ajudou a promover uma visão mais elevada e respeitosa do casamento e das relações familiares. O casamento monogâmico é uma imagem da aliança de Deus com seu povo. Assim como Deus é fiel e comprometido com seu povo, somos chamados a ser fiéis e comprometidos em nossos casamentos. Essa analogia ajuda a elevar o significado do casamento, vendo-o como uma expressão do amor e da fidelidade de Deus. A tolerância de Deus à poligamia no Antigo Testamento pode ser entendida à luz da progressiva revelação divina. Deus trabalhou dentro dos contextos culturais e sociais da época para guiar seu povo em direção a um entendimento mais completo de sua vontade. Deus revelou sua vontade de maneira gradual ao longo da história, acomodando certas práticas culturais enquanto guiava seu povo para uma maior compreensão da santidade e justiça. A poligamia foi uma dessas áreas em que Deus trabalhou dentro das limitações humanas para eventualmente levar seu povo à prática da monogamia. A progressão de poligamia para monogamia também reflete o desenvolvimento da compreensão da aliança de Deus com seu povo. A relação de Deus com Israel, e posteriormente com a Igreja, é descrita em termos de um casamento, um pacto de fidelidade e amor exclusivo. A monogamia, portanto, serve como um símbolo poderoso dessa aliança exclusiva entre Deus e seu povo. Embora a poligamia não seja uma prática comum na maioria das culturas modernas, os princípios que aprendemos dessa história bíblica ainda são relevantes. A importância da fidelidade, do compromisso e da união no casamento continua sendo um ensinamento central da fé cristã. O casamento monogâmico é visto como uma união sagrada que exige fidelidade e compromisso mútuos. Essa união reflete o relacionamento entre Cristo e a Igreja, onde ambos são chamados a um amor sacrificial e exclusivo. A monogamia também promove o respeito e a igualdade entre os cônjuges. Em um casamento monogâmico, ambos os parceiros são valorizados igualmente e têm a oportunidade de construir uma vida juntos em harmonia e respeito mútuo. A questão da poligamia na Bíblia é complexa e rica em nuances. Embora Deus tenha permitido a poligamia em certos contextos históricos, seu plano ideal para o casamento sempre foi a união monogâmica entre um homem e uma mulher. Essa história nos ensina sobre a paciência e misericórdia de Deus e sobre sua contínua revelação de sua vontade para nós. Entender o contexto cultural e histórico nos ajuda a apreciar a complexidade das questões abordadas na Bíblia. Reconhecemos que Deus opera dentro das realidades culturais para gradualmente revelar sua vontade e redimir a humanidade. Isso nos ajuda a aplicar os ensinamentos bíblicos de maneira relevante em nossos contextos contemporâneos. Se você deseja aprofundar seu conhecimento sobre os ensinamentos bíblicos e como eles podem impactar sua vida, recomendo fortemente o Resumo Bíblico.
Este guia abrangente oferece uma visão clara de cada livro da Bíblia, facilitando sua compreensão e aplicação diária. Acesse o link no primeiro comentário fixado e embarque nesta jornada transformadora pela Palavra de Deus. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. Se você achou este conteúdo edificante, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum de nossos futuros vídeos. Que Deus abençoe sua jornada de fé e conhecimento.